a gente vai ser cada vez mais feliz servindo mais, fazendo mais por Deus, seja dentro do templo, fora do templo, na família, na sociedade, ministérios que Deus planta no nosso coração, talvez projetos que nós vamos executar e levar adiante. Importante é que nenhum de nós cruze os braços, porque enquanto servimos, a gente acaba ficando mais feliz e realmente acaba vendo mais de Deus através do ministério que a gente tem desempenhado. Eu queria, meus irmãos, falar sobre isso também, né? Porque no texto bíblico a gente vai observar que essa é a instrução de Deus, a instrução para um povo que serve e que se envolve. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1. Nós estamos fazendo estudos nas cartas de Paulo e nós estamos na primeira carta a Timóteo. No capítulo 1, eu quero ler com vocês, começando no versículo 18, e nós vamos avançar, à medida do tempo, para o capítulo 2, tá bom? Mas veja comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 18, Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um pastor, naquele momento deixado na igreja de Éfeso, para corrigir irmãos que estavam perdendo tempo com discussões que não levavam a nada. A igreja, ela estava meio acomodada e os irmãos perdendo tempo com coisas que nunca teriam resposta, do tipo: será genealogia, será isso ou aquilo, mas tal letra da lei, tal palavra da lei, e não sei o que lá, muita bobagem. E Paulo fala: pessoal, para de perder tempo, aproveita. Já desceu, pode. Então, essa era a ocasião, tá? Então é o seguinte, Paulo escrevendo para Timóteo, pastor em Éfeso, Paulo dá o conselho. Timóteo, no versículo 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que foste antecipadamente objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Irmãos, olha que passagem no mínimo curiosa. Olha que legal. Paulo está escrevendo para Timóteo. Irmãos, Paulo trata Timóteo como filho. Timóteo, evidentemente, não era filho de Paulo, até porque a Bíblia nem é clara sobre o estado civil de Paulo. Mas Paulo, na qualidade de pai espiritual, trata Timóteo como filho na fé. Eu mencionei para vocês o que está lá em Atos, quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, Paulo estava viajando, visitando igrejas. Ele passou pela cidade onde Timóteo vivia. Timóteo era um jovem ainda, de quem todo mundo falava bem. Todo mundo falava: Timóteo é uma pessoa diferente. A avó dele é cristã, a mãe é cristã, ele aprendeu a lei de Deus, ele é um ótimo exemplo, e Paulo levou Timóteo junto com ele. Timóteo acompanhou Paulo por 15 anos, 20 anos, até o dia em que Paulo teve a cabeça cortada pela perseguição do malvado imperador Nero. E Timóteo foi fiel até o final. É engraçado que ele acompanhou Paulo, mas ele cumpriu missões que Paulo deu. Imagine, meus irmãos, se a gente tem, 20, 25 anos, e um líder pega você e manda você para uma cidade grande, para uma igreja problemática, e fala: rapaz, resolve os problemas lá. Você diria: poxa, mas justo eu, por que não manda outro, Timóteo não estava nem aí, ele falou: o que me mandar eu faço, E ele estava a serviço. E nesse momento, ele estava em Éfeso, e ele estava ali lidando com graves problemas na igreja. Paulo então escreveu para ele, animando, encorajando, e nessa porção que nós lemos, Paulo diz: Timóteo, cumpre o dever que você tem, meu irmão. Profecias foram feitas a respeito de você. Então, com base no que foi declarado a seu respeito, combate o bom combate firmado nessas profecias. A primeira pergunta, meus irmãos, é: que tipo de profecia é essa? Na nossa cabeça,
Automaticamente, profecia tem sempre a ver com predizer futuro, né? Quando alguém fala assim, sei lá, fulano tem o dom de profecia, ou eu fui lá na igreja e profetizaram algo para mim, logo eu penso que profetizar tem a ver com alguém que antecipou o futuro, ou declarou algo desconhecido. Bem, isso é profecia também, mas muitas vezes na Bíblia, profecia tem a ver com algo que é falado, declarado, apresentado para alguém. Quando Paulo fala para Timóteo aqui, eu acredito particularmente que ele está dizendo assim, Timóteo, na ocasião em que você foi, qual é a melhor palavra? Consagrado, reconhecido, nomeado como obreiro, como servo, quando você publicamente recebeu a bênção e a missão de ser alguém que é um pastor, um mestre, um enviado de Deus, ali você então recebeu a aprovação e a bênção da igreja. Naquele momento, você ouviu, vamos pensar desse jeito, a palavra de bênção e comissionamento daquela igreja. Imagine o seguinte, que, o Adilson é Timóteo, né? E essa igreja o nomeia pastor. Nesse momento, a gente vai lembrar que naquela época não era como hoje, que um líder lá nos Estados Unidos, ou da matriz lá no Rio de Janeiro, o batistanismo não tem isso, né? Mas as igrejas têm, ela nomeia alguém para vir para cá. Você nem sabe de onde vem esse cara, não sabe a procedência, não sabe o caráter, nem sabe se ele é crente. A única coisa que você sabe é que alguém que o manda-chuva mandou alguém para cá, né? E ele então tem que ser reconhecido. Naquele tempo não era assim. A igreja, do meio dela, ela reconhecia pessoas com essa posição. No nosso caso, o Adilson é esse exemplo. E a igreja fala, esse homem tem credibilidade, ele ama Deus, tem boa reputação, ele ama a palavra, ele é uma pessoa que tem as qualidades. Essa igreja então o reconhece, o nomeia, o abençoa e profetiza sobre ele o bem e dá a ele a missão. Então, Timóteo, ele passou por isso, ele foi encarregado, ele foi o alvo da palavra da igreja, ele foi nomeado pela congregação e sobre ele foi colocada uma responsabilidade. E Paulo diz, Timóteo, você, meu irmão, recebeu uma missão. Você foi alvo da palavra, da profecia da igreja. Então, com base no que você ouviu, combate o bom combate. Ou seja, você recebeu a missão de pastorear, de pregar, de liderar. Essa profecia, essa palavra foi colocada sobre sua vida. Então, com base na missão que recebeu, continua firme, cumprindo essa missão que recebeu. Timóteo, meus irmãos, ele foi reconhecido pela igreja. E é interessante que ser reconhecido, isso faz toda a diferença. Já imaginou se todos os líderes que estão nas igrejas fossem líderes aceitos e reconhecidos pela igreja? Se os líderes surgissem do meio da igreja e não de fora dela, se as igrejas, elas existissem e ali no meio delas pessoas despontam com dons e habilidades, e você diz, surgiu um mestre aqui, surgiu um pastor aqui, um líder, um presidente aqui, surgiu, as pessoas desse meio, isso evitaria grandes problemas e evitaria que as igrejas vivessem frustradas. Igrejas hoje têm muito essa tradição. Líderes mandam e tiram e a igreja sofre por essa rotatividade de pessoas. Tem igrejas em que é a cada 2 anos, uma é a cada 5 anos, outra é conforme o pedido do pastor ou da igreja, mas o fato é que existe no meio das congregações pessoas que não foram empossadas, abençoadas e reconhecidas. Você vai falar, Tiago, então o que você está pregando é incoerência, porque Paulo mandou Timóteo para Éfeso, né? Então, era um contexto emergencial. Timóteo, até onde a gente sabe, não tinha nada a ver com Éfeso, mas o momento exigia. E Paulo fala, Timóteo, vai para lá, meu irmão. Lá tem líderes, lá tem irmãos, mas eu preciso que você vá lá para ajudá-los naquele ministério. Naquele ponto, Paulo explica um pouquinho qual era o problema que acontecia naqueles dias. Quando Paulo diz, combate o bom combate,
firme na missão que recebeu, ele diz, mantendo a boa consciência, está no versículo 19. E ele diz, mantenha, meu irmão, a boa consciência. E Paulo explica, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. E Paulo dá alguns exemplos, Himeneu e Alexandre, homens que de fato foram rejeitados, homens que foram contra a verdade de Deus. Olha essa palavra, meu irmão, boa consciência. Paulo apresenta a boa consciência como algo super importante. Ele diz, mantenha a boa consciência, porque eu conheço gente que perdeu a consciência boa e naufragou na fé. Pessoas que naufragaram a tal ponto de que eu os rejeitei como irmão e eu os entreguei a Satanás, como que dizendo, esses não servem ao mesmo Senhor que eu. Esses não são irmãos na fé, são pessoas que são contra a verdade de Deus. Sabe, irmãos? Aqui Paulo menciona algo que talvez a gente não dá tanta atenção. Já imaginou, irmãos? Boa consciência. Que boa consciência é essa? O que é isso que é tão necessário? Que alguns, quando perdem, acabam indo assim para longe de Deus. Engraçado que a Bíblia algumas vezes, ela fala sobre boa consciência no sentido de uma atitude honesta e sincera, aquela atitude humilde perante Deus, onde a minha mente, o meu coração, o meu espírito, estão completamente dependentes de Deus. A boa consciência, meus irmãos, ela tem a ver com sinceridade, ela tem a ver com humildade. A boa consciência tem tudo a ver com ser sincero a Deus e com não afastar-se da vontade de Deus. E Paulo, ele vivia numa época onde algumas pessoas perdiam esse estado de espírito e acabavam sendo inimigos de Deus e da igreja. Curioso que no segundo livro a Timóteo, a gente vai ler isso mais adiante, Paulo chega a dizer que os inimigos piores que ele enfrentava eram os que surgiam do meio da igreja. Pessoas que, humildes, receberam a fé, amavam a palavra, se humilharam perante Deus, mas no decorrer do tempo perderam aquele coração humilde e sensível, se tornaram arrogantes, donos da razão, homens encrenqueiros que criavam polêmica com tudo e que pouco a pouco, Paulo diz lá na segunda carta, você não precisa abrir, mas Paulo chega a dizer o seguinte: existem homens presos em falatórios inúteis e profanos, homens que fingem ser piedosos, mas que andam em caminhos cada vez piores, homens que têm uma linguagem que corrói como câncer. Entre eles, Himeneu e Fileto. Provavelmente, irmãos, o mesmo Himeneu que ele falou na primeira carta. Mas ele fala Himeneu e Fileto, homens que se desviaram da verdade, homens que pregaram falsas doutrinas. Olha que coisa, irmãos, ele fala, homens que começaram entre nós, mas homens que têm uma linguagem que come a carne dos outros, que destrói a fé, homem que é como uma doença, a pior doença que tem. Olha que coisa impressionante, irmãos, no meio da própria igreja, surge aquele que destrói a igreja. É engraçado que, às vezes, a nossa atenção se dá para os inimigos externos da igreja, não é assim? A gente fala assim, olha, eu vou tomar cuidado com fulano, ai, tem seta vindo de fora, ai, tem gente querendo destruir. Mas, irmãos, cá entre nós, os inimigos piores para um corpo, para um casamento, para uma família, para um negócio, para um amigo, para um projeto, para um empreendimento, para a vida financeira, as piores ameaças para qualquer coisa são as que nascem de dentro para fora. E Paulo diz que tudo começa quando se perde a boa consciência. Quando a consciência já não é mais uma consciência saudável. Paulo explicou sobre consciência lá no capítulo 4. Você, pode ler comigo, capítulo 4, versículo 1. Paulo disse assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, porque obedecem a espíritos enganadores, ensinos de demônios,
homens hipócritas que falam mentira, homens que têm a própria consciência cauterizada. Bem, eu não vou ler a continuidade, mas só aqui um pouquinho, porque Paulo disse: à medida em que o tempo passa, ensinos do mal surgem no meio da igreja, ensinos ruins se infiltram no meio de Deus, da igreja de Deus, hipocrisia, mentira, pessoas que têm a consciência cauterizada e que, consequentemente, levam outros a ter a consciência cauterizada. Pense comigo, meus irmãos, nossa consciência, ela nos acusa ou ela confirma coisas? Nossa consciência nos coloca em paz a respeito de algo, ou ela nos coloca de fato envergonhados sobre alguma coisa? Consciência tem muito a ver com aquele nosso senso de certo e errado, aquilo dentro de nós que nos ajuda de fato a entender algo que nós estamos fazendo, se é bom ou mal. E no caso de nós cristãos, a nossa consciência, dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha ali para dizer: meu irmão, isso é errado, isso é errado, isso é pecado, isso é desobediência, isso tem consequência, isso causa vexame, isso mancha o bom nome, e sei lá, a nossa consciência ela trabalha para nos mostrar a direção em que vamos. Mas imagine, irmãos, se a nossa consciência, assim como, sei lá, uma bússola, ou mais modernamente falando, um GPS, imagina se ela ficar errada. Se por uma pane no sistema, a gente descobrir que o nosso sistema de direcionamento está equivocado. Você fala: não, mas aqui, sei lá, eu acho que estou indo para a direção certa, mas não está. Se a nossa consciência, irmãos, deixar de ser boa, ela seria como a bússola do navegante que falha, ou como um GPS aí, o Google Maps, quando dá defeito, e você acha que está indo para uma direção, está indo para outra, porque o sistema está defeituoso. Imagine se a nossa consciência, ela deixar de ser sensível, uma consciência que entende e que aceita a direção do Espírito e da Palavra. Se a nossa consciência se endurecer, nós perderemos a sensibilidade de ouvir Deus, e rapidamente nós podemos ir para um caminho completamente contrário ao que Deus espera para nós. Paulo disse: alguns perderam a boa consciência. Alguns, por perderem a boa consciência, naufragaram na fé. Irmãos, imagine isso. Usando o exemplo do navegante que pelo mar adentro tem a sua bússola defeituosa, imagine, irmãos, se um capitão de um navio perde o rumo certo, ele pode navegar pelas águas perigosas, e ele pode bater nas pedras, ele pode encalhar lá na região de areia, e ele pode naufragar a sua embarcação. Paulo, usando um exemplo parecido, ele diz: se a sua boa consciência deixar de ser boa, você pode naufragar na fé e perder completamente seu relacionamento com Deus. Paulo citou exemplos: Himeneu, Alexandre, Fileto, homens que começaram no mesmo ambiente, mas que no decorrer do tempo perderam a boa consciência. Paulo chegou a dizer no versículo 20: estes homens se tornaram tão ruins e perigosos que nós os rejeitamos como irmãos, os entregamos a Satanás, para que eles sofram as consequências do que fizeram e não blasfemem mais. Curioso que naquele tempo, no tempo do Novo Testamento, essa expressão entregar a Satanás era muito comum. Paulo escreveu algo semelhante aos Coríntios. Ele diz assim: se há alguém no meio da igreja, quando eu falo no meio da igreja, irmãos, estou falando sobre um irmão na fé. Se você tem alguém que é da família espiritual e essa pessoa vive praticando coisas contrárias ao que Deus ensina, o ensinamento é: aborda essa pessoa, corrige, ajude ela a perceber que ela está no erro, trabalhe para que ela consiga dar a volta por cima e não exponha a pessoa. Se ela não ouvir os conselhos, chame irmãos maduros. Isso também está lá em Mateus 18. Jesus ensinando a ajudar alguém que está no erro. Chame alguns irmãos, chame algumas pessoas que vão ajudar. Mas se essa pessoa não está lidando bem,
leve isso ao conhecimento da congregação. Afinal, tem a ver com a congregação, leve para o conhecimento dos irmãos. Se essa pessoa não dar ouvidos, não der ouvidos, se ela continuar rebelde e não aceitar, e essa pessoa insistir no erro, o conselho é: afasta essa pessoa do meio da congregação. Se ela não ouve Deus, se ela não ouve conselhos, se ela não admite culpa, se ela não entende que está errada, se ela não tem disposição de ouvir o que é certo e viver dignamente como uma pessoa que é filha de Deus, essa pessoa precisa então ser tratada como alguém que não é. Paulo usou a expressão entregar a Satanás no sentido de dizer assim: se você não quer viver debaixo da direção e da disciplina do Cristo, significa que você é desobediente, significa que você está ouvindo outro Senhor, não o Senhor Cristo. Logo então você está ouvindo Satanás. Se você então quer viver na desobediência, o pai da desobediência é o Satanás. Então, viva com ele então e pague o preço. Na ótica dos apóstolos era assim: quando você entregava alguém a Satanás, você então entregava à pessoa as consequências da vida que ela queria viver. E cá entre nós, irmãos, não há consequência boa ou colheita boa para quem vive praticando mal. Então você falava assim: é isso que você quer mesmo então? Você quer viver assim? Tá bom então. Então assume as consequências. Essa pessoa não deixava de ser amada, não deixava de ser alvo do carinho da igreja, mas era uma pessoa então entregue àquele estilo de vida e, em alguma medida, separada do ambiente da igreja, se ela está trazendo perigo para a igreja. Mas a intenção era: deixe ela sofrer as consequências, e ela então vai ver que não tem nada bom lá. Ela vai se ferir, vai se machucar, vai se quebrar todo e vai descobrir que na desobediência não tem nada bom. E ela então vai reconhecer que aquele caminho não é benéfico. E lá então, na hora que ela sentir essa necessidade, nós vamos acolhê-la de novo no amor cristão. E ela vai ser trazida e recuperada. Esse, meus irmãos, é um estágio muito avançado de disciplina na igreja. Que Deus nos livre de ter que falar isso para alguém, de ter que chegar e falar: meu irmão, com você não tem mais jeito. Seu caso, você está entregue a Satanás mesmo. Você não ouve a palavra, você não ouve Deus, não ouve disciplina, não aceita, não quer. Você não quer o que Cristo oferece, o que a igreja oferece. Então, meu irmão, se você quer servir a outro Senhor, pague o preço. E Paulo disse: Himeneu e Alexandre naufragaram na fé, perderam a boa consciência, homens que estão arruinando a igreja. Eu os entreguei a Satanás para que eles sofram as consequências, para que eles parem de blasfemar. Irmãos, olha, esses homens se tornaram tão perigosos que eles estavam corroendo a igreja com uma linguagem, um ensinamento que destruía. Sabe, a igreja cristã, ela de tempo em tempo sofre esses momentos. Cresce a insatisfação, cresce as doutrinas erradas, crescem as heresias, as falsas interpretações. Começa a surgir no meio da igreja aquela coisa que perverte. Alguns irmãos com uma mentalidade errada, eles podem começar a corroer o cerne da igreja. Especialmente, meus irmãos, comunidades espirituais onde a Bíblia não é amada e valorizada e ensinada. Imagine ambientes onde todo mundo fala o que pensa e todo mundo fala do que acha e do que acha que é, e cada um traz uma palavra. Imagine se em um ambiente todo mundo falar o que acha de alguma coisa, rapidamente o nosso achismo, ele vai nos levar para o caminho da ruína, porque assim, um acha que tem que tomar café, outro acha que não. Um acha que açúcar pode, outro não. Um acha que Coca-Cola é boa, outro acha que não. Um acha que, sei lá, que fazer uma coisa é boa, outra não. Cada um fala uma coisa. E isso em um nível que tem importância. Mas isso em outras áreas. Imagine se essa mentalidade do acho, não acho, entrar no meio da verdade. Um fala: não, eu acho que, exemplo, que, sei lá,
falar uma mentirinha, não tem problema. O outro fala, não, eu acho que toda mentira é errada. Um fala, eu acho que tal prática da minha conduta sexual é boa, outro acha que não. Um acha que agressividade, mau sentimento, lidar com dinheiro assim assado, uma série de pequenas questões, cada um dá uma opinião. E aquilo então precisa ter um norte. Mas se não tem ninguém com boa consciência, e a boa consciência, meu irmão, é a consciência que ouve o Espírito, e o Espírito é aquele que nos guia na verdade. O Espírito Santo então, pela palavra, ele diz, ei, o caminho é esse, meu irmão. Fulano lá falou que acha que é assim, é a opinião dele, mas eu não quero, irmãos, a gente está lá preocupado com a opinião dos outros, é boa, até o ponto de que quando você passa ela pelo filtro da vontade de Deus, você fala, essa opinião é a dele, tem coisas legais, mas o que ele está me opinando é contra a palavra de Deus. Então, eu preciso manter a minha consciência boa, porque no meio do povo de Deus, pode surgir aquele que vai corroer a igreja com a sua linguagem perigosa. Meus irmãos, a título aqui de encorajamento para nós, o que eu quero dizer é o seguinte: mantenhamos a fé e a boa consciência. Não perca isso. É engraçado que Jesus, andando no meio dos discípulos, ele falou algumas vezes, seja como criança, mantenha aquela atitude inocente, humilde, uma atitude guiável, dirigível, se isso é possível falar, né? Uma criança, irmãos, na cultura do judeu, era alguém que não tinha vontade própria, como na cultura do século 21, né? Crianças governam famílias hoje, mas naquele tempo, crianças não tinham voz, elas eram completamente sujeitas à instrução da pessoa mais experiente, e elas eram então humildes, sinônimo de humildade, porque ela não tinha voz. Bem, Jesus não está dizendo que a gente não deva ter voz, mas ele está dizendo o seguinte: seja humilde. Alguém que se submete, alguém que ouve, alguém que não está cheio de arrogância de si, porque o problema é esse, irmão, se a gente ficar cheios de nós mesmos, não sobra espaço para nenhuma outra instrução. Eu já sei tudo, eu não preciso de nada, eu já sei, eu penso, eu sou assim. Alguém que está com a vida, até assim a tampa cheia dele, das ideias dele, mesmo que você tente colocar ali uma pérola, uma grande verdade, não cabe, porque ele já está cheio demais. E Jesus então diz, no reino de Deus são bem-vindos os que são como criança, humildes, sensíveis, pessoas que aceitam a direção. Isso tem a ver com boa consciência. O dia que a gente perder a boa consciência, meus irmãos, a gente está dando passos, estaremos dando passos assim largos para ruína moral, física, espiritual, ruína familiar na vida, porque provavelmente com uma consciência dura, a gente pode ir para caminhos que não são bons, dos quais a gente pode voltar atrás. Mas, irmãos, quem, pula no buraco, ele volta a arranhar, quebrado, cicatrizado, ele pode voltar, sempre pode voltar, mas nunca volta igual, concorda? E é melhor que ninguém pule no buraco para não ter que voltar quebrado, né? E seria melhor assim. A boa consciência, ela nos blinda até de sofrer essas consequências, né?